Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Ivega Eletrônica. Hoje nós vamos falar um pouco sobre essa caixa aqui, ó, TRC modelo 389. Essa caixa aqui ela tem um problema crônico aí de ronco. Como vocês podem ver, eu peguei um comentário aqui de um outro vídeo, o rapaz comentando que a sua caixa ela fica roncando, roncando, roncando. Esse defeito aqui, quando a gente fala de ronco, a gente já logo imagina capacitor eletrolítico estourado, certo? Certo. No caso dessa aqui, ela foi ligada em 220, ela estourou o capacitor, tá aqui, eu troquei da linha negativa. Só que quando eu liguei, pessoal, quando liga essa caixa, ela dá um soco muito forte, ela dá um ronco. E não é problema aí de componente, já vou falar para vocês aí, deixar uma dica para você tirar o ronco dessa caixa, é muito simples. Quando liga aqui, ó, ela liga, ela dá um soco maior, né? Porque aqui os capacitores ainda estão carregados. Mas quando descarrega, ela dá um soco muito grande e fica roncando. Vou colocar aqui o celular para vocês ouvirem. Acho que dá para ouvir aqui o ronco desta caixa. Quando mexe aqui no amplificador, ó, ela dá um ronco, pessoal. Então esse ronco ele incomoda. Aí troquei aqui os capacitores. Aí ela continuou, ela ficou com esse ronco. Eu pensei que era capacitor ainda. Eu peguei outros capacitores, pessoal, não esse aqui, que é só um exemplo. Eu cobri aqui, soldei aqui um capacitor, continuou roncando. Soldei aqui um capacitor no positivo, continuou roncando. Depois eu desconfiei aqui dos capacitores. Nós temos aqui uma fonte de 10 volts, aqui um regulador de 5 para alimentar lá a plaquinha do Bluetooth do MP3, que é uma fonte separada. Cobri esse capacitor para verificar se era capacitor, também não resolveu. Aí cobri esses outros dois capacitores aqui, ó, 20 volts negativos e 20 volts positivos. Cobri um por um e continuou roncando, pessoal, certo? Então aí não é problema, essa caixa ela não é problema de componente. Quando eu mexi aqui nesse chicotinho aqui, ó, ela roncava mais ainda. Aí eu falei, o que tem a ver esse fio com o ronco desta caixa? Esse fio aqui, ele leva lá o GND e traz o sinal esquerdo e direito aqui para a caixa. Quando eu fui observar aqui, eu não sei se foi erro de projeto, não sei o que eles fizeram, ou se erraram e não perceberam, pessoal. Essa caixa, ela tem aqui, ó, eu não sei, talvez seja erro de projeto. O GND dessa caixa, vou mostrar aqui, pessoal, para vocês. Tem aqui um GND dos 12 positivos e dos 12 negativos. Nós temos aqui, ó, o 0 volts. Esse 0 volts, ele vem aqui e o GND terra aqui, pessoal, tá vendo? Ele vai lá para as placas lá da frente. E aqui tem alimentação positiva 12 e alimentação negativa 12 negativa e 12 positivos. Quando eu estava observando aqui, ó, esse GND ele alimenta aqui o negativo deste capacitor eletrolítico. Aí eu estranhei, eu falei, ué, por que esse GND aqui que alimenta lá a parte do equalizador, do amplificador simétrico, que esse capacitor eletrolítico que filtra essa fonte aqui do amplificador tá fazendo aqui no GND aqui da fonte simétrica que alimenta lá a entrada? Achei muito estranho. Aqui, pessoal, coloquei uma solda para tá explicando aqui para vocês, mas aqui no caso eu cortei quando eu estava fazendo os meus testes. Mas essa trilha aqui, ó, essa trilha ela vem aqui, tá ligada aqui nesse capacitor e vem aqui e aterra aqui o alumínio. Então quando mexi aqui roncava. Por quê? Porque estava faltando aqui um terra nesse capacitor e talvez aquele não estivesse aqui, não estava filtrando direito
essa fonte aqui, pessoal. Aqui a tensão ela vem, entra aqui no transistor, tem um resistor que vem para cá, e aqui os resistores eles alimentam aqui o amplificador. E essa tensão aqui depois desse resistor ela é filtrada por este capacitor. Então aqui eu tenho aqui, vou mostrar para vocês duas fontes. Eu tenho aqui desse lado, tá vendo? Aqui eu também tenho um capacitor que filtra aqui a fonte desses resistores. Então eu tenho desse lado e desse lado. Aqui no outro amplificador, esse amplificador aqui é o desta caixa. Essa caixa aqui ela tem dois amplificadores. Esse amplificador é da caixa externa, ele não dá ronco. Então nós temos aqui, ó, o capacitor, pessoal. Esse aqui ele tá filtrando aqui, ó, tá vendo? Essa tensão aqui nesses resistores. E aqui é a mesma coisa, ó, tem um capacitor aqui que tá filtrando essa fonte. Esse capacitor é o mesmo capacitor que está aqui, só que esse capacitor ele está ligado no GND dessa fonte aqui, pessoal. Achei muito estranho. Tem alguma coisa errada aqui, acho que eles erraram o projeto. Esse capacitor, aonde que era para estar ligado? Negativo deste capacitor. No negativo aqui no GND do amplificador, tá? Aqui eu tô seguindo a trilha, ó. Tá aqui o GND, o 0 volts da fonte do amplificador, pessoal. Aqui sim, ó, esse capacitor tá nesse GND aqui, ó, nesse terra dessa fonte. Esses dois capacitores, esse e esse. Aí o terra, ele vem para cá, ó, entra nesse capacitor, tá vendo? Alimenta aqui essa fonte, vem para cá, pessoal, ó. Também entra nesse capacitor que tá filtrando aqui essa fonte aqui que está alimentando aí o amplificador. Tá vendo? Eles estão todos no mesmo GND, só que quando chega nesse capacitor ele tá ligado nesse GND, não tá ligado neste GND aqui, ó. Eu acho que talvez aqui essa trilha desse capacitor era para vir aqui nesse GND. E erraram, pessoal. Aí a trilha ela veio aqui, entrou nesse GND. Não sei se talvez seja um erro de projeto, não sei se o cara que projetou ele fez assim. Só que dá ronco, pessoal. O que que eu fiz? Para você eliminar o ronco dessa caixa, aqui é muito simples, tá vendo? Eu soldei aqui um fiozinho no 0 volts aqui, ó, desses dois capacitores. Aqui é o 0 volts, pessoal, esse ponto. Tá aqui, ó. O que que eu fiz? Eu interliguei aqui o GND. É muito simples tirar o ronco dessa caixa. Então é só interligar o GND dessa fonte com o GND dessa fonte, que é esse aqui, ó. Então aqui não sei se vocês estão ouvindo aí o ronco. O que que eu vou fazer? Eu vou encostar aqui. Você vai pegar um fiozinho, vai soldar nesse GND e vai encostar aqui, ó. Quando encosta aqui, pessoal, o ronco ele para, ó. Dá para vocês ouvirem, tá vendo? Quando encosto, ele zera o ronco desta caixa. Então aqui é um erro de projeto, ou errar aqui no desenho da placa. Esse GND ele era para entrar, esse GND ele era para entrar nesse GND e não nesse GND, pessoal. Então aqui é só o que eu fiz, eu interliguei esse GND com esse GND. Então por que que ela ronca? Quando eu mexi aqui no fio, ó, eu mexi aqui no fio, ela roncava mais ainda. Aí passei aqui uma solda, né? Falei, o conector tá com solda fria. Porque esse GND ele vai lá para frente e volta aqui. Ele sai daqui, vai lá para a placa da frente e volta aqui com esse outro GND. Só que ele estava dando aí um mau contato, ou o tamanho do fio, alguma coisa. Essa caixa ela ronca. Então aqui é muito simples, só pegar aqui e interligar os dois GNDs.
Pode estar pegando aqui desse ponto mesmo, ó, e ligando aqui, pessoal, certo? Por que que o ronco para? Porque esse GND, eu tô pegando aqui esse GND e tô jogando aqui nesse capacitor. Esse capacitor aí que tá, deixa eu travar aqui o foco. Esse GND aqui, ó, tá nessa fonte. Então o que que eu faço? Eu pego esse GND e interligo aqui nesse capacitor eletrolítico. Eu pego essa trilha e interligo aqui, pessoal. Aí sim, esse capacitor ele vai filtrar aqui, ó, ele não vai dar aí um terra falso, né, pessoal? Que aqui qualquer coisinha ele vai amplificar o ronco, ele não vai filtrar aqui, e por isso que dá o ronco. Quando a gente joga aqui o GND da própria fonte aqui do amplificador aqui nesse capacitor, aí sim o problema ele é resolvido. Só soldar o fio aqui, ó, acaba com o ronco dessa caixa. Então, como vocês podem ver, não é problema de componente. Esse aqui eu fiquei caçando eletrolítico, não descobri. Então vou deixar essa dica para vocês aí não esquentar a cabeça, pessoal. Já jampei aí, acaba com o problema, certo? Então, se você gostou da dica, deixa aí o seu joinha, se inscreve no meu canal, para você estar recebendo aí mais dicas de conserto e de eletrônica. Então é isso aí, pessoal. Valeu, obrigado.